Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Políticas Educacionais. Eu sou o professor Bruno César e vou estar com vocês no decorrer dessa disciplina. Essa é uma das disciplinas mais importantes do curso de Pedagogia e de qualquer curso de licenciatura, principalmente para aqueles que pretendem atuar enquanto professores, porque ela basicamente vai tratar da forma como o ensino se organiza no Brasil e a partir de quais fundamentos, ou seja, quais são as intencionalidades formativas por trás das políticas educacionais. Então, tenham um bom curso, tá? Sempre anotem tudo que nós formos tratando aqui. Nós vamos tentar sempre trabalhar com uma linguagem um pouco mais simplificada e sempre vou estar falando para vocês quando for para anotar algo e ou não, quando algo for um pouco mais importante, tá bem? Antes de nós começarmos as nossas discussões num nível um pouco mais aprofundado, eu trago para vocês dois pontos para que a gente possa olhar. O primeiro é o Estado, o segundo é a sociedade. Todos nós sabemos que nós vivemos em sociedade e que nós relegamos ao Estado um certo poder sobre nós. O Estado, então, atua para preservar as relações na nossa sociedade. As relações que eu digo em relação aos diferentes grupos, às diferentes classes. Vamos pensar em qual relação que existe entre o patrão e o empregado. Qual relação que existe entre o rico e o pobre. São classes diferentes. Essas classes, basicamente, se organizam e têm uma certa relação, e o Estado atua para preservar essas relações. Pensem comigo por um instante como o Estado se organiza para preservar essas relações, de que forma ele atua. O segundo ponto a ser levado em consideração é quais as relações de interesse que determinam as ações do Estado. Quando o Estado cria uma lei, formula uma política, um programa ou algo para atender um determinado problema da sociedade, quais relações de interesse que determinam? Sempre há um interesse. A gente sabe que na nossa vida nada é feito sem um interesse. Da mesma forma que nós, pessoas, temos certas atitudes guiadas por algum interesse, o Estado, o governo, basicamente, também se orienta com interesse. Que interesse seria esse? Antes também da gente continuar nas nossas discussões e nos nossos estudos, compete a nós fazer uma certa pergunta. O que é política, afinal? É muito comum a gente ouvir algumas expressões como política não se discute, religião não se discute, entre outros fatores. E quando a gente pensa em política, nós somos imediatamente levados a olhar na organização eleitoral, basicamente. A gente pensa logo num deputado, num senador, e esquece de fato que todos nós somos seres políticos por natureza. Nós somos políticos, nós nos organizamos. Então, eu gostaria que vocês se questionassem o que é política. Pensando especificamente na forma como as políticas são formuladas no Estado brasileiro, no Brasil em si, nós temos que pensar que a gente entende por política um processo social do qual o poder coletivo é gerado, distribuído e usado nos sistemas sociais. Pensemos na forma como a gente elege um prefeito. Quando a gente elege um prefeito e os seus vereadores, de certo modo, nós estamos dando um certo poder a eles sobre nós. Então, o poder emana do povo e na representação de uma figura de autoridade que vai gerir os interesses desse povo, ou pelo menos é isso que a gente se espera, né? Na maioria das sociedades é organizado sobretudo em torno da instituição do Estado. O que seria esse Estado? A gente poderia definir o Estado de uma forma simplista como sendo o governo, aquele que nos governa e que gere basicamente os interesses. A questão aqui é: o Estado, o governo, ele gere
ele se orienta a partir de quais interesses? O interesse do povo, o interesse e as necessidades do povo, do trabalhador ou das elites. Lembrando que toda organização política, toda a intencionalidade do Estado, ela é produzida a partir de um ideal, de uma intenção que vai se materializar na forma como a sociedade se organiza. Reflitam sempre sobre isso. O que está orientando o Estado nessa tomada de decisão, nessa formulação de uma política? O que orienta o Estado, afinal? Uma vez que nós já tenhamos discutido de forma simples o conceito de política, agora a gente tem que olhar para um outro conceito, que é o conceito de educação. O que é educação, afinal? Se nós tivermos um segundo, alguns segundos para pensar o que é educação, talvez a gente não consiga colocar em palavras, mas outras pessoas se preocuparam em definir o que é educação para a gente. Vale lembrar que existem diferentes concepções de educação. A gente pode, por exemplo, olhar para a concepção de educação do sociólogo francês Émile Durkheim, que acredita que a educação é o processo pelo qual as pessoas mais antigas passam para as pessoas mais novas os seus ideais, a sua concepção de sociedade, o conceito de moral, de modo que as sociedades, as novas gerações, elas vão reproduzir as ideias dos antigos. Para Marx, por exemplo, ele vai dizer que a educação é um processo formativo onde o homem se torna homem a partir de um contexto sócio-histórico, cultural e na relação com o outro. E que a educação ela é pautada na luta de classes. E aí, nesse momento, a gente precisa voltar um pouquinho na disciplina de Sociologia da Educação para que nós tenhamos uma releitura ou uma leitura um pouco mais aprofundada sobre esse conceito. O conceito que nós vamos considerar, e anotem isso, nessa disciplina é educação como um processo formativo. Ou seja, a forma que o homem toma neste processo. Um processo formativo do homem pelo homem. Vale lembrar também, continuem lembrando, anotem isso, que ao formar o homem, a gente sempre vai dizer qual a função da escola e tudo mais. A escola tem uma função, que é educar. Educar é diferente de ensinar. Ensinar está no âmbito da técnica, ou seja, da execução, de fazer algo, de se apropriar de algo. Já a educação está no campo formativo, e a escola é uma instituição educativa, ou seja, ela forma. Mas ela forma a partir de quê? Ela forma a partir dos conteúdos. Ela forma o sujeito a partir dos conteúdos. Eu quero dar um exemplo bem simples para vocês, que eu sempre utilizo nas minhas aulas. Digamos que nós vamos dar aula de matemática e começamos a dar aula de um conteúdo muito simples, que é muito clássico, perdão, que é o de porcentagem. E o professor começa a colocar lá, quanto é 3% de 100? É 3. Isso é a forma que o conteúdo porcentagem tomou. Mas a partir do momento que o professor pega o conteúdo de porcentagem e leva para a vida social do indivíduo, por exemplo, ensinando ele a fazer a leitura e interpretação de um extrato bancário, fazendo com que ele reflita sobre os problemas sociais, esse conteúdo pode vir formar um indivíduo crítico. Vejamos a forma como Paulo Freire alfabetizava as pessoas. Ele não começava a alfabetizar partindo do beabá, bebé, beibi, tônico, fontoura. Ele se preocupava com a alfabetização política. Então ele começava, por exemplo, com P de povo, depois com C de comida. E aí ele começava a questionar o que o povo come. Perceba que o conteúdo sozinho não forma alguém, mas a forma que o conteúdo toma, ela influencia na formação do indivíduo. Então, o que nós acreditamos e tomamos nessa disciplina como educação? O processo formativo
do homem. Anotem isso. Nesse sentido, uma vez que nós tenhamos a noção de política enquanto uma organização, e nós tenhamos a noção de educação como um processo formativo do homem pelo homem, por que eu estou dizendo do homem pelo homem? Porque nós, enquanto professores, lá na sala de aula, nós estamos formando um tipo de cidadão. Então é um processo formativo do homem pelo homem, do professor formando o cidadão. E essas duas figuras, vale lembrar que nós estamos considerando o homem, não a mulher enquanto gênero, tá, gente? Nós estamos considerando o homem enquanto ser ontológico. Ou seja, o que é ser homem? O que é ser humano? Se nós, por exemplo, tivéssemos sido criados por lobos, e a gente tem a história de Remo e Rômulo, que foram criados por lobos, por uma loba, eles tiveram uma natureza humana toda suprimida e reproduziam comportamentos próprios da matilha. Dessa forma, o que eu gostaria de provocar vocês a refletir é: em qualquer lugar do mundo se forma o mesmo tipo de ser humano? A forma como nós organizamos a educação, ela determina o produto social, o ser humano que vai ser formado. E é exatamente disso que se trata essa disciplina. Nós vamos discutir, sim, a forma como o sistema de ensino brasileiro se organiza, mas também vamos nos questionar: qual é o projeto formativo que o Estado brasileiro tem para a nossa sociedade? Antes de nós seguirmos, há alguns pontos atrás nós nos questionamos sobre o que seria a tal da educação, e é importante nós sabermos que a educação, ou seja, o processo formativo, ele não acontece somente dentro da escola. Lá na nossa casa se educa sim. Nós chamamos isso de educação familiar. Nos espaços religiosos dentro da igreja também se educa. Nós chamamos de educação religiosa. Nos centros políticos, nós chamamos de educação política. A questão é, dentro da escola, a educação que é fornecida dentro da escola ela é chamada de educação escolar. E nós chamamos de educação institucionalizada. Anotem isso. O que significa que ela é institucionalizada? Porque a escola ela é uma instituição pública, ela nasce do Estado, ela se organiza a partir do Estado. Então a educação que ela é oferecida dentro dessa instituição, que é a escola, é chamada de educação escolar. Antes de tudo, nós precisamos pensar que existem diferentes tipos de escola. Existe a escola pública e existe a escola particular. E é muito comum a gente ouvir comparações entre o tipo de ensino oferecido na escola pública e o tipo de ensino oferecido na escola particular. E a gente sabe que existe essa diferenciação. Eu quero que vocês pensem agora o seguinte: a quem se destina a educação oferecida na escola pública? Quando eu digo a quem se destina, quando eu pergunto, eu quero dizer a qual classe? Aos ricos ou aos pobres? A qual tipo de cidadão, qual é o público da escola particular? Vale lembrar que eu não estou me referindo agora, quando eu falo de escola particular, daquelas escolas particulares cuja mensalidade é um pouco acessível. Eu estou falando daquelas mensalidades, daquelas escolas cujas mensalidades estão acima de um salário mínimo. Salário esse que é mínimo, porque é o que serve de base para a grande maioria da população brasileira. Repito, a quem se destina a educação oferecida na escola pública e a quem se destina a educação oferecida na escola particular. Uma vez que vocês tenham parado 10 segundinhos para pensar, eu pergunto para vocês agora: a diferença entre a educação oferecida na escola pública e a educação oferecida na escola particular? Por que haveria essa diferenciação?
Essa aula ela é introdutória. Nós retomaremos todas as discussões que nós trouxemos e apresentamos aqui a partir da próxima aula. Peço que vocês revejam essa aula novamente, anotem, tomem nota e anotem suas dúvidas também para tirar junto ao portal do aluno, tá bem?